Olá, aqui é o professor Paulo Roberto e a gente vai estar fazendo nesse momento uma revisão de todo o conteúdo do segundo bimestre para a prova paulista que vai ser feito na próxima semana, certo? Para quem estiver assistindo o vídeo agora, para a semana que vem, dia 17 em diante, a prova paulista. Qual que é a ideia principal aqui? É pegar todo o conteúdo que foi visto no oitavo ano e a gente fazer apenas um breve comentário sobre tudo, certo? Alguns slides eu tirei, por exemplo, sobre a questão das mulheres e dos escravos que participaram da independência do Brasil. Vai ser comentado sobre esses pontos quando a gente vê sobre como a própria população brasileira participou da independência, tá certo? Outro ponto também que eu não vou colocar no slide, que a gente vai comentar hoje, que seria a questão da independência da Cisplatina, da Argentina, enfim. Por quê? Porque também eu já vou comentar em cima de um slide específico ali que já foi estudado. Então, nisso aqui, a ideia principal é entender o que leva a vários tipos de independências aqui no continente americano, como a Espanha e também Portugal, eles começaram a perder poder para que ocorresse as independências. Tudo está na prática do liberalismo, certo? O pensamento liberal, como a gente já tinha estudado no primeiro bimestre. Isso aqui é algo que vai ser a base para entender tudo o que acontece no continente americano durante essas transformações. Então vamos lá, gente. Pegando então a primeira parte aqui, vamos lá. Primeiramente, a gente vai ver como que era o retrato da América portuguesa no final do período colonial. Como que era a estrutura social e econômica. Principalmente era uma sociedade agrária, onde você tinha grandes fazendeiros que faziam um sistema chamado plantation, que era você, em base, você produzir um único produto, cultivar um único produto para depois ser mandado para a Europa, e aí você começa então a ter uma estrutura baseada nessa questão da agricultura, mão de obra escrava que era vindo do continente africano ou também de nativos ali do continente americano, e nisso que se cria uma estrutura de poder no qual você vai ter o grande latifundiário, o grande fazendeiro que vai estar regendo, vamos dizer assim, seu território a partir de leis que vai ser, vamos colocar assim, dadas a eles também, por mais que a metrópole como a Espanha ou Portugal também vai ter o seu controle sobre as colônias. Então você vai ter os colonos, que seriam, como falei, os grandes fazendeiros, os indígenas escravizados, que vinham ali do continente africano. Essa é a base da estrutura social da América portuguesa. Então a gente pode ver que essa estrutura é opressora, violenta muitas das vezes, devido que como a gente já tinha estudado, o escravo é visto como uma mercadoria. Então a gente vai ver um pouquinho melhor durante isso. No nosso caso aqui, a gente está vendo sobre Portugal, tá certo? Por causa que também a Espanha teve o mesmo tipo de hierarquia, como a gente pode colocar nesta pequena pirâmide social aqui, da sociedade ali do continente americano, tá certo? Vamos lá, continuando. O que era produzido? Vamos aqui, o que era produzido. Se a gente olhar, principalmente as exportações do Brasil entre 1650 e 1870, podemos ver o seguinte: em 1650, a cana-de-açúcar era o produto principal, o açúcar produzido. Isso demandava uma grande mão de obra que era trazida do continente africano para se tornar escravos, tá certo? Ali em 1700, a gente vê que vai ter uma queda da cana-de-açúcar, mas com a descoberta de ouro ali nas regiões de Minas Gerais, o que vai fazer a população, vamos dizer assim, a sociedade que ficava mais no litoral, devido à questão da cana-de-açúcar, eles vão mais para o interior, porque descobriram ouro, começa uma corrida do ouro, cidades vão estar surgindo, pessoas vão vir em outras regiões para tentar se tornar rico. Então a gente percebe que Portugal, tendo controle das rotas, tendo controle da colônia, que era o Brasil, eles começam então a
explorar mais o minério de ouro aqui. A gente repara então que açúcar cai em 1750 e o ouro sobe. E nisso Portugal começa a colocar a sua mão de ferro em cima do brasileiro, principalmente com a questão de impostos, o quinto e outros tipos de impostos que vai surgindo, que vai também dar margem para algumas revoluções ou revoltas, como a Inconfidência Mineira, tá certo? Já em 1800, repare que há uma queda, tanto na questão do ouro, como também do açúcar, certo? Por quê? Por causa que praticamente começa a entrar uma nova fase no Brasil nesse sentido. Em 1800 e 1808 começa a vai vir a família real que a gente vai ver aqui, mas a gente repara que é esta queda. Vemos também que o açúcar começa a ganhar alguma importância novamente e depois o café. O café começa a entrar e aí começa a ganhar importância até o começo da República, até 1930 lá com Vargas, mas isso aí é um assunto já para nono ano. Então a gente repara que as exportações entre 1650 e 1830 vai seguir essa lógica. Açúcar primeiramente, depois ainda continua o açúcar em 1700, mas o ouro é descoberto e aí começa o ouro pela falta, vamos dizer assim, de técnicas e investimentos, começa a cair o minério de ouro aqui, certo? Então, e volta de novo o açúcar e assim depois o café começa a surgir também, tá certo? Então, essa vai ser a lógica comercial ali da América Portuguesa aqui no Brasil, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui também. Vou usar muito imagens aqui, que é do próprio slide, tá certo? Porque pode cair sempre slides, imagens que vocês estão vendo aí, para poder para ter uma pergunta. Então preste muita atenção nisso, principalmente nas legendas. Eles vão dar muita resposta quanto a isso. Então, o que a gente pode perceber? Confrontos entre colonos, muitas vezes com a ideia da guerra justa, para capturar indígenas, como vocês podem perceber, para se tornar mão de obra escrava, como aqui a gente vê que é um retrato de 1835, a gente vai entrar nesse assunto também quando começa a vir europeus para cá, mas a gente vai ver esse confronto, esse conflito contínuo ali entre os colonos e os indígenas também. Então a gente vê que é marcado por violência. A violência é uma marca desse momento. Violência, ó, eu ia colocar errado aqui. Violência. Então vai ser muito esta dinâmica entre muitas vezes da família patriarcal, do homem patriarcal com a sua família, com escravos, com indígenas, enfim. E também vai ter uma importância o engenho, vamos dizer assim, era onde ficava a Casa Grande, onde ficava a senzala, onde ficava toda a estrutura ali do grande fazendeiro na produção de açúcar, com seus escravos, com sua família. Então, isso era uma lógica muito comum ali naquele momento que nós estamos estudando sobre a América Portuguesa até o final do período colonial, tá certo? Então era baseado na violência, baseado na produção, na cultivo de açúcar, depois a gente viu a questão do ouro, mas do açúcar. Isso gerava toda uma dinâmica de opressão, certo? Do fazendeiro, do grande fazendeiro, do colono, para o escravo, para o indígena, para as chamadas minorias ali naquele momento, aqueles que ficavam na margem. Você tinha isso. Continuando, temos aqui, isto vai gerar questões de revolta, como a gente já viu. Aqui nós temos o Zumbi dos Palmares e aqui tem um mapa onde ficava o Quilombo dos Palmares. Esses quilombos, eles eram locais no qual os africanos e outros grupos que estavam na margem da sociedade naquele período fugiam e criavam as suas fortalezas. Vou colocar fortaleza para ficar mais fácil. Uma sociedade de escravizados africanos que fugiam, aqueles que não tinham condição de ficar em cidades, então eles se refugiavam no meio das matas em grandes comunidades. O Quilombo dos Palmares é um desses importantes. Então, tanto o Zumbi dos Palmares como o próprio Quilombo dos Palmares, eles representam hoje uma ideia de resistência da própria cultura africana, tá certo? Da ideia da resistência contra a opressão da escravidão. Por mais que também a gente sabe que pela cultura, e a gente já estudou sobre isso, na cultura africana,
você também tinha essa condição da escravidão e já foi estudado no primeiro bimestre. E o próprio Zumbi tinha escravos nesse sentido. A lógica da escravidão ele muda, como a gente já tinha estudado, quando os portugueses, depois os espanhóis e os europeus em geral, começam a mudar a forma de escravidão que era praticado no próprio continente africano como algo mais bem mais comercial. Não que não houvesse essa ideia de comercialização dentro do continente africano, mas a lógica é diferente do que quando entra o português na brincadeira, quando eles aprendem ali com os africanos, com alguns reis africanos, sobre a questão da escravidão. Aprende porque eu digo porque você já não tinha essa questão da escravidão como a gente entende ali em Portugal ou na Europa. Você tinha alguma ideia de servidão, mas eles exportam essa ideia, então cria-se uma lógica comercial agressiva e violenta em cima da escravidão, que a gente já foi estudado no primeiro bimestre, ok? Mas a gente vê então que dentro desse retrato social da América, você vai ter então uma opressão, no qual você vai ter grupos, pessoas que vão tentar a sua liberdade de várias formas. Pode ser por meio de greves, por meio de assassinatos, por meio de fugas, que os africanos vão estar fazendo, e os indígenas também, ok? Então a gente vê que a ideia da sociedade aqui da América colonial no Brasil era realmente de opressão nesse sentido, certo? Pelo que os slides nos contam. E aqui a gente já muda para ver que a coisa não era muito diferente também ali nos nossos vizinhos da América Espanhola, tá certo? Então vamos lá. A gente vai ver as independências da América Espanhola. Lembrando, aqui já entra novamente as questões das ideias iluministas que eu falei no início. Pela liberdade, igualdade, fraternidade. Por quê? Por causa que você era algo que estava ocorrendo ali na Europa, começou nos Estados Unidos, você tinha a Revolução Gloriosa na Inglaterra, você teve a Revolução Francesa de 1789, que isso foi um marco das ideias liberais, tá certo? Mas como que funcionava geralmente para os nossos vizinhos esse sistema da sociedade colonial? Primeiro a gente tinha os chapetones, como a gente viu, eram como eram chamados os espanhóis, vamos dizer, puro sangue, os crioulos que nasceram na própria colônia espanhola, pode ser, por exemplo, na Argentina, pode ser, estou usando os nomes aqui para ficar mais fácil, no Uruguai, enfim, nessas regiões, e você tinha os que eram, vamos dizer assim, segundos cidadãos, não tinham tantos direitos, e esses geralmente vão ser aqueles que vão buscar, a partir das ideias iluministas, mudar a sociedade colonial e buscando independência para seus países, como a gente vai ver depois, e a gente tem os mestiços indígenas e negros escravizados. Então, os principais líderes que nós temos nesses períodos seria Simão Bolívar e José San Martín. Esses caras vão liderar várias, vamos dizer assim, popularizar as independências em vários países vizinhos, hoje os nossos, tá certo? Mas a gente vai estar vendo que essas independências vão trazer uma divisão, uma fragmentação do território em várias repúblicas independentes. A gente vai ver até um pouquinho mais durante o vídeo, tá certo? Mas repara, o Brasil, a extensão territorial do Brasil é enorme. Por quê? Porque Dom Pedro I conseguiu manter essa unidade. Os nossos vizinhos não. Eles se dividiram em pequenas repúblicas. E a gente vai ver isso também, tá bom? Então, só para a gente entender, temos aqui a ideia de chapetones, que tinham mais privilégio dentro ali dessas colônias espanholas. Temos os crioulos, que seriam desses descendentes que nasceram dentro da colônia e não tinham tantos direitos, e quem ficava na base, que acabava tendo mais dificuldade mesmo, que eram mais excluídos, eram os mestiços, indígenas e os africanos, tá certo? Escravizados. E aqui a gente tem a primeira fase, certo? Como a gente está vendo aqui, vocês conseguem observar na imagem. Toda a região que está ficando vermelho, assim, em azul, são as regiões que vão conseguindo sua independência. Sempre os protagonistas ali são os crioulos, que são descendentes espanhóis, como eu falei, nascidos da América. Por quê? Porque você tinha uma instabilidade que estava ocorrendo na Espanha devido a Napoleão. Napoleão começa a invadir todos os territórios, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, e ele vai
tirar, vamos dizer assim, invadir a Espanha também. E invadindo a Espanha, o rei espanhol ele perde, de um certo modo, a sua força de governo para a colônia americana, para as colônias americanas, e então os crioulos e outros que viviam aqui no continente americano falaram: opa, já que a gente não tem mais um imperador, não tem uma mão forte, vamos criar nossas próprias repúblicas, pegando então a ideia do liberalismo, das ideias liberais que a gente já estudou. E aqui a gente vai ver que vai ter levantes, guerras, conflitos que vão ocasionar isso. E vocês podem reparar que está ocorrendo em vários anos essas revoltas, esses processos de dependências em várias regiões, para ver como vai se alastrando as ideias iluministas sobre a liberdade e independência e nacionalismo. Então, com isto, a gente vai estar vendo a formação no século XIX de vários países que hoje existem. Então, esse vai ser o início aí para a independência da América Latina, tá certo? O Brasil aí já vai por uma forma diferente. Então, entre 1810 e 1815 ocorre todas essas mudanças, tá certo? Por quê? Por causa que a Espanha não tinha mais tanta força para governar ali a colônia americana, porque Napoleão invadiu e arrancou, vamos dizer assim, o rei espanhol de lá. Então aí o, as pessoas aqui tinham esta visão de, opa, então agora a gente é a nossa vez, vamos criar a independência aqui, em várias regiões. Aqui nós temos então a segunda fase da independência, que é o complemento do outro, né? Em 1815 a 1824, o rei Fernando VII, ele assume o trono espanhol, certo? E ele restabelece o absolutismo. Aí, repara, aqui o Napoleão já não estava lá, certo? Mas na Espanha. Então o rei Fernando VII ele vai assumir o trono, reassumir, e aí vai querer voltar com o absolutismo. Lembrando, o absolutismo foi estudado no primeiro bimestre. O absolutismo é quando o rei, vamos colocar nesse sentido, ele manda em tudo. Vou colocar assim que fica mais fácil. Dentro das ideias liberais, ou iluministas, como a gente fala, isto é inaceitável. Por quê? Por causa que a ideia principal é a ideia de direitos iguais para todos. Então o rei poderia ter um rei, mas ele não poderia estar acima das leis. Então o absolutismo ia ao contrário disso e gerava muitas desigualdades, como a gente já estudou no primeiro bimestre. Então ele vai enviar uma grande expedição na América com 10 mil homens e 18 navios de guerra. Para quê? Para acabar com as independências, vamos dizer, o movimento de independência estava ocorrendo em várias regiões. Vai dar certo? Com certeza não, porque senão a gente não teria essa república surgindo nesse momento. Então nós temos uma imagem de Fernando VII aí. Então a gente vê que em 1820 iniciou a Espanha a Revolução Constitucionalista, igual à Revolução do Porto de Portugal. O que é essa Revolução Constitucionalista? Ele vai tentar então derrubar o absolutismo e implantar a monarquia constitucional. Ou aquilo que eu falei, você vai ter um rei, mas ele vai estar sujeito às leis, à Constituição, que são as leis que regem um país democrático hoje em dia. A partir de então, as lutas de independência da América Espanhola se intensificaram e no decorrer do século XIX foram surgindo mais repúblicas independentes aí. Então a gente vê que a própria ideia do absolutismo já estava caindo, já estava se enterrando de vez, porque as ideias que surgiram principalmente na Revolução Francesa de 1789 sobre as ideias liberais, iluministas, eles vão colocar em xeque o absolutismo, certo? Então, se na Europa está acontecendo isso, que os reis estão perdendo seu poder de governo, de força, por que não no continente americano como um todo? Viva a independência, é a ideia básica aqui, não queremos reis, tá? Pelo menos no continente da América, na parte da América espanhola, tá certo? Continuando, e aqui vai as ideias que inspiraram a independência das Américas. Aqui nós vemos a Declaração dos Direitos do Cidadão, do Homem, tá certo? Do Homem Cidadão de 1789, que a gente viu ali no primeiro bimestre com a Revolução Francesa, tá certo? A ideia é sempre o básico: direitos humanos e soberania popular. Todas as democracias hoje atuais, eles são regidas por esse princípio, tá certo?
Por quê? Porque surge dentro desse contexto das ideias iluministas, das ideias liberais. Então, o absolutismo não tem vez. Um rei mandando em tudo não pode existir no pensamento dessas pessoas. Logo, se vamos ter reis, eles vão ter que estar sujeitos às leis. Tá bom? Então a Revolução Americana foi um desse momento ali que eu comentei agora há pouco, em 1776. A Revolução Francesa foi principalmente o que é, estourou na Europa e no mundo, vamos dizer assim, a democracia como a gente entende hoje. E as repúblicas começam a surgir a partir daí. Por quê? Porque eles queriam uma soberania popular, eles queriam direitos, porque esses direitos são importantes para o cidadão, para o ser humano. No tempo do absolutismo você tinha muitas desigualdades, como a gente já foi estudado também. E aqui a gente continua. Inspirados pelos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, líderes como Simão Bolívar e José San Martín mobilizaram movimentos que buscavam libertar seus países do domínio colonial e espanhol. Não estamos falando de Portugal e Brasil, estamos falando dos nossos vizinhos, países vizinhos, tá bom? Esses ideais também promoveram a adoção de estruturas constitucionais e governamentais que desafiaram o poder absoluto da coroa espanhola. Além disso, o nacionalismo despertado pela Revolução Francesa fortaleceu o orgulho e a identidade das nações latino-americanas, impulsionando desejos coletivos de autodeterminação e independência, como aconteceu nos Estados Unidos com a ideia de América para os americanos, a doutora Monroe. O que acontece? Se a gente escuta um hino nacional no tempo de Copa do Mundo, independente se for do hino brasileiro ou qualquer outro país vizinho nosso, o hino está recheado com as ideias de igualdade, liberdade, estão recheado com a ideia de independência, de um povo que luta contra a opressão e que busca a sua autodeterminação, certo? Ou sua autogestão, seu autogoverno. Prestem atenção nos hinos. As bandeiras nacionais, eles também invocam, né, os ideais de liberdade. Então, repare que tudo vem com a ideia dos princípios liberais, das ideias iluministas. Igualdade, liberdade e fraternidade. Vocês vão escutar muito, essas são as palavras-chave. Ideias iluministas, ideias liberais, igualdade, liberdade, fraternidade, independência. É o que a gente viu tudo no segundo bimestre. E aqui a gente já começa a falar do Brasil. Esses ideais que atingiram ali os nossos vizinhos, aqui no Brasil não é diferente. Repara que com a questão do ouro, que a gente viu agora há pouco, vai também acontecer a Inconfidência Mineira. E aqui a gente tem uma imagem que nós vemos Tiradentes quartejado, feito por Perdamérico em 1893. Para quem acompanhou as aulas em sala de aula, eu comentei que os quadros geralmente têm uma imagem política, ele invoca uma imagem política, uma propaganda política. Então, aqui, se a gente olha, por exemplo, esse quadro, o esquartejado de Dom Pedro I, desculpa, agora até eu falei besteira, de Tiradentes, a gente repara aqui que nós temos o formato do Brasil. A ideia é quando Pedro Américo ele faz esse quadro, ele tenta dizer que Tiradentes morreu para que o Brasil fosse unido, né, da Inconfidência Mineira, certo? E a ideia principal da Inconfidência Mineira era que devido ao abuso de poder de impostos que Portugal cobrava com a questão do ouro, né? E então eles queriam não separar do Brasil, mas sim rever essas questões, mas se mantinha a mesma estrutura. Então aqui a gente vê que a ironia da coisa, a Inconfidência Mineira, por mais que use ideias iluministas de direitos, eles excluíam, por exemplo, a questão da escravidão nesse momento. Diferente, por exemplo, do que aconteceu na Conjuração Baiana, de 1798. E aqui a gente vê que também há um paradoxo. Eles estão tentando fazer essa questão de imitar a imagem
Tiradentes, mas para dizer que os líderes eles foram mortos, mas a ideia deles era diferente ali na coligação baiana. Por quê? Por causa que eles queriam até a questão da fim da escravidão. Eles queriam separar ali a região do resto do Brasil e logo criar uma república também, igual que foi também a Revolução Pernambucana. Eles queriam criar uma república separada do Brasil ali na região Nordeste. A diferença que nós temos aqui entre um e outro está na questão principalmente da participação da população em geral, porque na coligação baiana eram pessoas que eram escravizadas, até pessoas que, segundo cidadãos, que eles vão dizer assim, pegaram em armas, eles depuseram o governador ali da região, ou por causa que também queriam que acabasse com o fim da escravidão ali também. Então, tanto que os líderes eram ex-escravos e escravos também. E aqui nós temos a bandeira em Confidência Mineira, que hoje em dia ele é vermelho, toda essa parte aqui, tá? Mas ele evoca a ideia do iluminismo. Então, repara que no Brasil você tem também movimentos de revoltas e insurreição questionando de alguma forma o controle de Portugal sobre o Brasil, sobre as regiões do Brasil. Alguns querendo fim de tributações e perdão de dívidas, como foi na Inconfidência Mineira. Outros queriam coisas como separar do Brasil e criar uma república, e outros que queriam também mudar toda uma estrutura social devido às ideias do ministro da Igualdade. Isso colocando fim até de questões como a escravidão que regeu aqui no Brasil, e foi uma grande chaga aqui para a nossa história. Mas repara que aqui, novamente, nós temos o pensamento iluminista que vai também influenciando. Por isso que era até proibido vir livros de fora e jornais de fora que falassem sobre isso para o Brasil, porque poderia gerar revolta para as pessoas quando tivessem acesso a esses livros. E chegava, geralmente, por meio de navios da Europa para o Brasil, e também pessoas que estudavam na Europa, que tinham contato com o pensamento iluminista e traziam os seus ideais aqui, o que criou vários conflitos, que foi praticamente acabada por Portugal com a sua guarda, com seu exército e geralmente de forma mais violenta. E aqui a gente vê uma das pessoas que favoreceram também a nossa história, que é Napoleão, né? Napoleão, aqui a gente está vendo, está subindo aos Alpes, nesse GIF aqui. Napoleão foi um cara que não era nobre, não era nenhuma estirpe real, então ele não podia subir o trono. E a gente vê que o seu governo ele vai estar desde o consulado até o governo dos 100 dias. Vamos dizer que o papel importante de Napoleão aqui eram dois, tá certo? O primeiro deles, como ele sendo general, ele consegue subir no poder e acaba sendo consagrado imperador. Ele vai começar então, a partir da França, conquistar territórios. Então vamos pegar aqui, conquistar territórios. Se vocês observarem bem aqui, ele vai invadir a Espanha. Invadindo a Espanha, o pessoal do continente americano, como a gente já viu, vão começar, opa, agora é hora da gente criar nossas repúblicas também, hora da nossa independência. E Portugal, que vai ser bem interessante, Napoleão vai ameaçar, vamos dizer assim, Dom João e a família real, falando, opa, ou vocês me apoiam contra a Inglaterra, com a questão do bloqueio continental, que era uma lei que determinava que todos os países que estavam sob o jugo ou que estavam sendo ameaçados por Napoleão não fizessem negócios com a Inglaterra, porque a Inglaterra era um grande mercador marítimo nesse tempo, né, comércio marítimo, e Napoleão estava batendo de frente com a Inglaterra, com as aspirações dele de domínio. Então, nisso aí era inimigo mortal, vamos dizer assim, de Napoleão à Inglaterra. E o Portugal, como a gente vai ver, vai aderir Portugal, entre aspas, mas a família real portuguesa vai aderir e ficar apoiando ali a Inglaterra, o que vai forçar Napoleão a invadir Portugal, que já tinha praticamente invadido a Espanha, bem dizer. E nisto, a família real vem para o Brasil, tá certo? Então a gente vai vendo que, graças a Napoleão, vai haver mudanças na questão, como eu falei,
para o Brasil, porque a família real vai vir para cá, e também as mudanças políticas que vai ocorrer aqui a partir de agora, graças a Napoleão invadindo territórios para tentar e fazendo esse bloqueio continental para que Inglaterra, a Grã-Bretanha aqui, que seria a Inglaterra, ficasse excluída e prejudicasse ele. Então, você pode cair uma pergunta do Napoleão falando sobre o bloqueio continental e como ele foi importante para a vinda da família real para cá. Por quê? Porque ameaçou a família real. Caso, opa, se vocês apoiarem a Inglaterra, a gente invade vocês. E foi o que aconteceu, tá certo? Vamos ver o que vai o desfecho disso. A família real, então, ele foge para cá em 1808. A gente tem aqui, por exemplo, o embarque da família real para o Brasil. A gente, então, vamos aproximar um pouco aqui. A gente pode reparar aqui que ainda estão lá em Lisboa, estão lá ainda no Porto, sei lá, na região que estão. E daí, então, eles vêm para o Brasil, trazendo 15 mil pessoas, além de dinheiro, além do tesouro, documentos, 15 mil pessoas vieram para cá e a gente viu que já começa fazendo um dano tremendo para cá. Vamos dar uma lida aqui. A nau Príncipe Real levava a bordo o príncipe regente Dom João, sua mãe, a rainha louca Dona Maria e os 2 herdeiros do trono, os príncipes Dom Opa. Os príncipes regente e 4 de suas 6 filhas. Um terceiro e um quarto navio levavam outros membros da família real. Criação. E aqui a gente repara que com a vinda da família real aqui, muda totalmente a dinâmica. É a primeira vez ao longo da história que uma família real sai da sua metrópole, sai do seu trono, vamos dizer assim, e vem para uma colônia. Graças a Napoleão nesse sentido. O que vai forçar, então, em 1815, 1816, o Brasil ser elevado à categoria de reino, ou seja, ele deixa de ser uma colônia e faz parte do reino ali de Portugal. O que vai mudar muito o pensamento da elite aqui brasileira, certo? Porque agora eles não são, de um certo mais, vamos dizer assim, estão sob o jugo de Portugal, mas sim eles são... eles têm uma certa autonomia, porque a própria família real se faz no Brasil, está no Brasil. Isso muda tudo e vai ocorrer, então, esta ideia. Aqui a gente vê, então, a chegada de Dom João com a família real e a corte na igreja de Nossa Senhora do Rosário para a missa comemorativa na chegada do Rio de Janeiro. Vamos ver aqui. Repara que são só imagens que tentam retratar aquele momento, tá certo? E aqui a gente vê com o Brasil, quando chegar no Brasil, a primeira coisa que eles têm que fazer é o seguinte: eles têm que então agora mostrar apoio para a Inglaterra. Como que fez isso? Ele vai então, Dom João, vamos voltar aqui. Ele vai então fazer o documento aí em 28 de janeiro de 1808, no qual todas as nações amigas de Portugal vão começar a fazer negócio para cá, ou seja, Inglaterra. Então a Inglaterra começa a trazer todos os seus produtos, vamos dizer assim, para cá, como forma de pagamento, vamos dizer assim, por apoiar a Inglaterra, porque também a Inglaterra fez a passagem deles, da família real, para o Brasil em segurança. Então, já que a Inglaterra está sofrendo com o bloqueio continental e Napoleão estava fazendo suas guerras lá, eles começou a vender para cá, a Inglaterra, os seus produtos. Então, aqui a gente vê, abriu novas possibilidades de comércio também para o Brasil. Porque, veja só, Brasil, Portugal acabou se tornando, não caiu na graça do imperador Napoleão. Então, quanto mais vender produtos como açúcar, café, algodão e importar produtos estrangeiros, é melhor para motivar a economia para cá. Então, a Inglaterra vai ser um grande parceiro com isso. Então, repara, a importância da abertura dos portos para as nações amigas. É mais ou menos assim que pode cair uma pergunta, tá certo? Quem é as nações amigas? A Inglaterra. Por que isso? Para vender produtos e comprar produtos deles. Principalmente isso, para aquecer a economia do Brasil agora com a família real. E veja só, se temos uma família real aqui e praticamente toda uma estrutura do Brasil nesse período, antes da chegada dele, era uma coisa mais agrária, uma coisa não tão investida, o que Dom João vai estar fazendo? Primeira coisa, ele vai criar um Banco do Brasil que existe até os dias de hoje, tá? Esse banco é para guardar, vamos dizer assim, todo o tesouro que ele trouxe lá de Portugal e também financiar as coisas dele aqui no Brasil, da família real. Casa da Moeda, precisa se criar dinheiro, né? Então começa a desenvolver dinheiro para cá. Um jornal
né, para que as leis e todos os assuntos relacionados a Dom João fossem publicados. Começa então a se pensar em uma academia para criar guardas, exército, academia da Marinha, teatro, precisa ser teatro, por causa que agora o Brasil, com a família real, seria um local de primeiro mundo, seria um local que está em crescimento, então a cultura europeia tem que também se mostrar presente aqui no Brasil. Temos aqui Museu Nacional, Horto Real, Academia de Belas Artes, Biblioteca Real, Escola de Medicina na Bahia e outro no Rio de Janeiro, Fábrica de Ferro e Pólvora, que é extremamente importante, e também Fábrica de Ferro e Pólvora, de São Paulo e Minas Gerais. O que a gente pode notar aqui? Era necessário haver desenvolvimento do Brasil. Então, Dom João ele vai começar a investir, a criar essas condições para que o Brasil tivesse um grau, entre aspas, de civilidade, de avanço, de desenvolvimento tecnológico, de cultural e também econômico, por causa que até então o Brasil ainda era visto como um grande fazendão, um grande local onde era só para extrair produtos e levar para a Europa. Agora não, a família real está no Brasil e é necessário que tenha condições como se fosse na Europa. Então, o Dom João começa a fazer essas construções que vai ser extremamente importante. Então, essas transformações da cidade do Rio de Janeiro, vamos pegar Rio de Janeiro, principalmente. Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Vou colocar esses três aí. Regiões mais do interior, se dane. Não é importante. O importante era onde estava o trono, onde estava o cetro. Então, esses locais começam a ver modernização. Essa modernização era urbana e também na infraestrutura que a gente estava falando. Agora há pouco, no outro slide, de tudo que ele estava construindo. A abertura dos portos das nações amigas, que eu falei agora há pouco também, e também trazer europeus para cá para estudar o Brasil. Então, muito que a gente conhece do Brasil são de obras que a gente começa a perceber aqui, que eram pintadas, que mostrava a realidade, pelo menos ali daquele momento, da sociedade brasileira. Por exemplo, aqui nós temos a gravura de Thomas Ender, tá? Que mostra o Rio de Janeiro, certo? Como que era a população ali, o que eles faziam naquele momento. Opa, voltando aqui. Temos aqui também o Jardim Botânico do Rio de Janeiro que foi criado, tá certo? Coisa que até então não existia. Temos uma planta do Rio de Janeiro aqui, de 1812, que vê que não era tão grande como é hoje. E, por exemplo, aqui nós temos a vista aérea da Biblioteca Nacional de 2014, que é uma construção que tem várias construções nas cidades grandes que datam do século XIX. Então, são monumentos históricos que nós temos aqui, tá certo? Porque a necessidade, novamente, de Dom João criar um Portugal aqui, criar condições que o Brasil se tornasse algo de primeiro mundo. Vou colocar nesse sentido, tá certo? Ao mesmo tempo, a gente vai estar vendo que esses pintores que vieram com a missão artística francesa ali, da Europa, eles começam então a pintar sobre tudo. Primeiramente, a gente vai estar vendo Debré, e aqui mostra, de um certo modo, como que eram as condições de vida ali do dia a dia. Primeira coisa que a gente tem que reparar é isso aqui, tá? Quando chegou a família real para cá, houve uma mudança muito grande. Então a gente vai ver que pelo menos 15 mil pessoas vieram de Portugal para cá, trouxendo tudo. E a primeira coisa que o governo aqui começou a fazer foi o seguinte: os governos, né? Vamos tirar pessoas das casas para acomodar o pessoal que veio de Portugal. Então, se 15 mil pessoas vieram, quantas milhares de pessoas perderam suas casas para acomodar o rei e toda a família e pessoas que vieram de Portugal fugindo ali do Napoleão? Milhares de pessoas. Então começa, onde vão morar essas pessoas? Eles não foram indenizados ou só pegaram e falando, esta aqui vai ser a casa de Dom João ou da Dona Maria ou quem for. Então a gente começa a ver a opressão ocorrendo aqui também, certo? Vemos também aqui caçadores de negros, ou seria o Capitães dos Matos também, conhecido também, voltando para a cidade, o retorno dos negros de um naturalista. Então aqui é o Debré, ele pinta principalmente isso, a gente vê, tá certo? E temos também Henri Chamberlain, vista e costumes da cidade e bairro do Rio de Janeiro do século XIX. Aqui aparentemente parece ser um leilão, um comércio de escravo, no qual está sendo vendido ali para aquele cara ali com chapéu que parece ser um soldado, tá? Mas é geralmente um servidor público. E a gente vê escravos carregando compras
para algum local ali naquele momento. Então a gente vai estar vendo que, por mais que Dom João ele veio e começou a tentar fazer o Brasil crescer, entre aspas, a gente vê que as marcas da escravidão e da desigualdade eram muito fortes também. Então você vai estar vendo uma maior quantidade de população escrava andando na rua, ao mesmo tempo que construções tentam evocar uma ideia de um local é, avançado, certo? Vamos colocar nesse sentido, um local de primeiro mundo. E o cotidiano é sempre a mesma coisa. A gente vê a ideia da família brasileira, certo? Sempre. Aqui tem uma representação. O homem sempre está na frente, depois as mulheres e as crianças, a mulher e crianças, e os escravos também, tá certo? É a ideia que nós temos aqui de divisão, baseado principalmente na questão do homem patriarcal, da família patriarcal nesse sentido, as mulheres e as crianças uma outra posição e os escravos sempre no último. E aqui a gente vê dentro da casa a mesma situação. Geralmente as mulheres tinham suas funções dentro da casa e também é rodado ali por escravos. Então a ideia da escravidão e da família era uma coisa bem comum e a ideia e os símbolos da opressão também, como a gente consegue observar, por exemplo, da vara para usar, para bater, para corrigir ali naquele momento. Tanto pode ser com a filha quanto ao escravo. Então a ideia da violência sempre presente ali na questão do cotidiano ali durante a família real ou colonial ali, certo? Aqui a gente está vendo mais o Brasil. Então, o Brasil, aquela ideia que eu falei sobre a ideia de opressão. Aqui temos uma imagem de Debré mostrando vários povos que vieram de regiões diferentes do continente africano, que não falavam a mesma língua. Então, os portugueses tinham o costume de pegar, vamos dizer assim, africanos de várias regiões e misturar para que eles não pudessem entender a própria língua, né? Então dificultava muito o contato com isso, o que vai gerar essa pluralidade que nós temos até no nosso idioma, né? Dependendo da região, que aí você tem uma diversidade devido aos povos, né? E a visão também que nós temos aqui, muito comum, essa imagem é mais comum para todo mundo, de pessoas levando indígenas capturados como escravos. Novamente, veio, vamos dizer assim, Europa para cá no Brasil, mas ainda tinha essa questão da escravidão e da violência, tá certo? E aqui a gente tem uma visão também europeia do Debré e tantos outros, que mostra essas pessoas principalmente como selvagens, o que acaba criando também preconceitos quanto a isso, ok? Temos também imagens da crueldade, como a gente começa a ver aqui, por exemplo, na salpataria, tá certo? Que é uma sessão de palmatória no século XIX, e também aqui a execução de punições. Repara que essas coisas chamaram a atenção dos artistas que vieram para cá, certo? Como algo comum que não tinha na Europa. Então eles retratavam isto aqui a partir dos seus quadros, porque a população escravizada era muito forte, certo? E isso gerava essa chaga que nós temos no Brasil. E, novamente, essa missão artística francesa que veio para o Brasil, ele vai retratar vários momentos aqui. E repara que as imagens que eles estão fazendo aqui são imagens estereotipadas, são imagens que mostram a visão, como eu falei agora, do europeu, uma visão até discriminatória, vendo eles como selvagens, diferente dos civilizados. Então, para quem via esses quadros lá na Europa, achava que o Brasil era tudo isso, e não era, gente. Por mais que a gente via a violência que nós temos aqui. Mas ainda tem aquela visão estereotipada, né, que acaba discriminando o outro. E aqui a gente vai estar vendo o seguinte, como no Brasil, como nos nossos vizinhos teve a questão das independências, aqui a gente começa a ver também que aqui também teve as nossas resistências. A gente viu, por exemplo, dos escravizados que fugiam para quilombos, faziam greves, matavam, enfim. E a gente está vendo também agora aqui os indígenas, alguns povos indígenas, são vários que aqui tem, como o Gaicurus, que eles eram considerados como índios cavaleiros, né? Então eles lutavam, resistiram contra a ocupação e a exploração
territorial imposta pelos colonizadores. Então, a colonização do Brasil e nas regiões brasileiras também não foi pacífica. Os portugueses não chegaram aqui e falaram, opa, agora tudo é nosso. Teve vários conflitos, teve várias mortes. O Gaicuru, esse povo, eles ficavam hoje aqui na região que seria o Pantanal, como vocês podem ver em vermelho ali, e do Chaco e do atual Mato Grosso do Sul e Paraguai. Então a gente vai estar vendo que esses povos, vários povos, lutaram contra a colonização europeia também. Então a gente vê que não é uma coisa que é exclusiva dos caras que é, começaram a nascer tanto no Brasil, nas regiões, mas sim também dos povos originários aqui, tá certo? Temos aqui uma imagem, a palavra Gaicuru em Guarani significa Gá, que é uma partícula que leva consigo a ideia de gente, habitante, nativo. Aí quer dizer malvado, mal, falso, traidor. Curu significa sarna, sujeira da pele e, consequentemente, icuru, sarnento, sujo. De tudo isso vem guai, aí e curu, ou seja, gente malvada e suja. Que aí são também essas visões que, vamos colocar assim, é, estereotipadas que foram colocadas do Gaicuru. Também são denominados pelos sinônimos Gaicuru, Gaiucuru, Aicurus, enfim, vários nomes. Ou simplesmente indígenas cavaleiros, que eu estava falando. Então nós temos essa imagem de um Gaicuru enfrentando ali alguns europeus eles a cavalo, tá certo? Outra imagem, a mesma coisa. Parece até filme americano isso aqui, mas não é. Então, de faroeste. Então a gente repara assim como que eram tratados. É lógico que essa imagem também é uma imagem estereotipada, certo? Evoca uma outra ideia, certo? Mas não quer dizer que eles não lutavam. Os Gaicuru resistiram à ocupação e à exploração territorial imposta pelos colonizadores europeus, defendendo seu modo de vida, seus territórios e sua autonomia. Para tanto, travaram batalhas contra forças coloniais e estabeleceram alianças com outros grupos indígenas, como os Terenas, os Nhandevas e Bororos, para enfrentar a invasão do território. Então, outro ponto que a gente vai ver, todos os conflitos aqui não foram pacíficos, tá certo? E esse é um adendo, porque tanto vamos colocar assim, indígenas, africanos, mulheres, pessoas pobres, todos eles pegaram em armas em algum momento para lutar por ideais, baseado principalmente aí nas ideias iluministas. E aqui acontece mais uma coisa, como aconteceu com Francisco VII lá na Espanha, que começa uma revolução constitucionalista no qual querem que ele seja sujeito à Constituição, acontece o mesmo em Portugal, lá no Porto, em 1820, por causa que como a família real estava no Brasil desde 1808 e Napoleão já tinha sido expulso lá de Portugal, o pessoal começou a se perguntar por que adiante o rei não volta para cá, sabe? Então, por que ele fica no Brasil? Aqui seria a terra dele. E começa então com as ideias iluministas, colocar também em xeque ele contra a parede. E então chega num ponto, ó, se você não vier aqui, a gente faz uma revolução de volta para Portugal. E para vir aqui, você vai ter que agora ser sujeito às leis. Lembre-se, ideias iluministas. Vai criar uma monarquia constitucional. Isso vai forçar, então, Dom João a sair correndo daqui e voltar para Portugal, para não perder o trono. Então ele volta, ele praticamente perde todo o seu poder, ele fica como uma imagem, como um rei, vamos dizer assim, sem nenhum poder para governo, porque as cortes, não quer dizer nobres, as cortes, que seriam os liberais ali de Portugal, começam a praticamente dominar o lugar dele. Então ele fica meio ali como apenas uma imagem do que ele foi aqui no Brasil. Apesar que aqui no Brasil falam que ele também, por mais que ele fosse político, ele era mais de boa, vamos colocar nesse sentido. E isso vai forçar, então, ele a sair do Brasil, levando todo o dinheiro que foi pegado aqui, deixou Dom Pedro I aqui, que sem nenhum dinheiro, sem nenhuma verba, para você ter uma ideia. Do mesmo jeito que ele fez com Portugal quando veio para o Brasil, ele saiu do Brasil do mesmo jeito que fez com Portugal, né? Então saqueou praticamente, levou todo o dinheiro ali do Banco do Brasil. Então a gente vai vendo que com a Revolução ali do Porto, em 1820, Dom João e a família real voltam para Portugal, deixando só Dom Pedro I aqui, certo? E isso vai gerar um grande impacto, que a gente vai ver agora.
E aqui começa o caminho da independência. Quais foram as causas da independência do Brasil? Primeiro, a gente vai ver que quando vieram para cá a família real em 1808, por causa de Napoleão, a população que aqui estava, os grandes fazendeiros, eles começam a se tornar elites realmente e ver a importância da família real aqui. Lembre-se, é uma monarquia. Então, nisso aí, começa a se criar conflitos entre os interesses locais e lá a coroa portuguesa, lá em Portugal, vamos colocar assim, né? Começa a ter essa conflitos, porque Dom João estava no Brasil. E também, novamente, influência do que está acontecendo com os vizinhos, o que está acontecendo na Europa, com o pensamento iluminista. Gente, vai cair muita prova falando sobre essa ideia do pensamento iluminista, como isso vai incentivar as revoluções. Tenho quase certeza, porque todas as aulas praticamente falavam sobre isso. E aqui nós temos um quadro bem importante, bem conhecido, que é o Grito da Independência, que foi feito pelo Américo e já foi estudado também ali nas aulas até de retomada, tá certo? Que foi uma imagem criada para exaltar a figura de Dom Pedro I, mas falando que ele foi o grande salvador, mas a gente sabe que houve vários conflitos com isso, tá certo? Então a gente vê aqui que uma das primeiras coisas foi a ação de homens como liberais, como José Bonifácio, como a gente consegue ver aqui, de Andrada, que é considerado o patrono da independência. Não só ele, também a dona Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro I, conseguiram fazer Dom Pedro, vamos dizer assim, participar, vamos dizer, da independência do Brasil, mantendo uma monarquia constitucional, pelo menos. Então, aqui a gente está, em 6 de agosto de 1822, Dom Pedro tornou público o manifesto redigido, escrito por José Bonifácio. Está acabado o tempo de enganar os homens. As cortes de Lisboa forçaram as províncias do sul do Brasil a sacudir o jugo que lhe preparavam. Foi por assim pensar que eu, agora, já vejo reunido todo o Brasil em torno de mim, requerendo-me a defesa dos seus direitos e a manutenção de sua liberdade e independência. Não se ouça, pois, entre vós outro grito que não seja união. Do Amazonas ao Prata, não retumbe outro ego que não seja independência. Olha, profundo, hein? Do José Bonifácio aí, ele sabia realmente escrever um discurso, hein? Então, aqui podemos dizer que seria o Dom Pedro falando, agora eu fico aqui. Tanto que acaba se tornando o dia do fico, né? Mas a gente vê que Dom Pedro, ele vai então querer manter primeiramente a coroa portuguesa, né? Ele é um herdeiro do trono, mas também manter as posses aqui. Então se a gente for estudar mais independência, ele é um pouquinho mais complexo, mas o que a gente pode entender pelo menos aqui é que Dom Pedro, pelo menos, ele acaba se aderindo à independência do Brasil, tá certo? E quem sabe conseguir assumir depois Portugal novamente, porque Dom João, como a gente já viu, estava preso ali com cartas trocadas com o pai, com as ideias da corte de Lisboa, tá certo? Que queriam que o Brasil voltasse a se tornar uma colônia. Veja, o Brasil era um reino desde 1815, 1816. A população, pelo menos a grande elite aqui, já era os bambambam do negócio, já eram independentes. Quando saiu a família real, a ideia de manter Dom Pedro I aqui e fazer a independência é manter os próprios interesses deles ativo. É lógico que não é todo mundo que queria a independência. Você tinha regiões que queriam voltar para Portugal porque assim era uma forma de manter vamos dizer assim, a glórias passadas, como era a questão do Nordeste, em algumas regiões do Nordeste. Então a gente vai ver que Dom Pedro I teve muito trabalho quanto manter a independência, vários conflitos e guerras, e a população também tomando pontos, lados, né, que até que a gente vai estar vendo isso. E aqui a gente vai começar as lutas. Aqui, por exemplo, a gente vê a questão da Madre Joana Angélica, que ela foi morta praticamente tentando impedir que soldados portugueses entrassem no convento, acho que agora no Salvador, Bahia ali, no qual as mulheres iam ser violentadas, acaba se tornando tio de mártir nessa questão. A gente vê, por exemplo, lutas como a Batalha de Genipapo, em Piauí, em 1800, aqui pelo menos um obelisco em homenagem aos mortos. A gente vê também aqui o primeiro passo
para a independência da Bahia, certo? Então, um quadro que a gente começa a ver realmente essa questão de pessoas comuns tomando lados, porque você vai ter, por exemplo, mulheres e muitas como Maria Quitéria, que vai se disfarçar de homem para poder entrar no exército para lutar contra os portugueses. Exército esse, muitas vezes, é formado apenas por pessoas comuns, porque não tinha exército, o exército era o português que estava aqui. Dom Pedro contratando mercenários e assim por diante, sabe? E a gente vai vendo que a população vai tomando lados. Você vai ver várias mulheres entrando em lutas aqui no Brasil, e não só aqui, também nos nossos vizinhos também, várias mulheres também vão estar participando. Por que está falando mulheres? Por causa que a historiografia, ele regia pela ideia de um pensamento positivista, como quem for no nono vai entender como que é esse pensamento, no qual vai criar imagens, líderes, pessoas fortes. Então era excluído a população, as pessoas comuns, eu e você, sabe? Que não teria nenhuma nota do rodapé no livro da história. Então a gente vai ver escravos que vão estar apoiando Portugal porque achavam que se apoiasse Portugal iam conseguir a sua liberdade, outros que apoiavam, por exemplo, as causas brasileiras de independência porque também conseguiriam a sua liberdade. Repara, é bem complexo o pensamento, mas o que a gente pode dizer é que indígenas, escravos, mulheres, pobres, pessoas de várias classes sociais, eles aderiram. Aqui, por exemplo, em Genipapo, por exemplo, eram pessoas que estavam armadas praticamente de pau e pedra contra soldados portugueses com rifles, com armas de fogo. Então, praticamente, foi um massacre, mas eles lutavam porque acreditavam na questão de independência. Então, a gente vê isso. Tem um outro, acho que não é nem em Piauí, que acontece a mesma coisa também, sabe? Então, a gente vê que as lutas ocorrem em vários pontos do Brasil, muitas vezes sem Dom Pedro I saber o que estava acontecendo direito, mas são pessoas comuns que também queriam a sua liberdade ou até mesmo se manter firme ali em Portugal. Mas as ideias iluministas estão aqui novamente. E, enfim, enquanto estava havendo conflitos, que durou pelo menos 2 anos, né, 1822 até 24, mais ou menos, começa então a se pensar, bom, agora que o Brasil ele vai se tornar independente, precisamos de uma Constituição. Tendo uma Constituição, as coisas... Opa, vamos tirar essa parte aqui. Então, tendo isso em mente, então, vamos fazer uma Assembleia Constituinte, vamos juntar deputados que Dom Pedro I vai mandar chamar para fazer uma carta régia, uma lei para que pudesse haver leis aqui também. Então, em 1823, Dom Pedro, pressionado por diversos setores da sociedade, decretou a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte que tinha por objetivo elaborar e promulgar a primeira Constituição do Brasil. Lembrando, com ideias liberais. Só que, para a gente resumir isso aqui, dá tudo errado, de um certo modo. Por causa que a primeira coisa que Dom Pedro I não vai gostar é que, opa, que negócio é esse? Vão fazer uma Constituição, mas vão acabar com o meu poder aqui. Como que vai... Não dá. Lembrando, por mais que Dom Pedro I gostasse de questões iluministas também, dos ideias iluministas, ele também era... tem laços fortes com o absolutismo. E pior ainda, opa, Forças Armadas não vai estar no meu controle, vai estar numa questão legislativa. São coisas assim que vai estar fazendo Dom Pedro I cancelar e praticamente vai virar um auê, um negócio, ele vai mandar prender, porque vai ter a noite da agonia, como vai ser chamado, que a população, uma parte da população vai entrar ali na Assembleia e com os deputados vão aplaudir, querendo que essas ideias iluministas de tirar poder do imperador fossem concretizadas, vai gerar então um conflito muito grande quanto a isso, sabe? Então, a gente, então vocês podem ler essa parte aqui que vai ficar muito mais fácil para vocês, tá certo? Só pausar e dar uma lida para ver o que vai acontecer muito, para um vídeo não ficar tão longo. Mas vamos aqui. E aqui a gente vê também o que vai acontecer. Dom Pedro I, ele vai fazer o seguinte, vai criar a mesma Constituição. Ele não vai aceitar a Constituição dos deputados, que vai ser chamado Constituição da Mandioca, porque
somente pessoas, homens com uma certa idade, que tinham um valor X de propriedade, com valor de mandioca, alguma coisa assim, que poderiam estar votando. Mas a gente vai vendo que aqui nós vai ser diferente. Dom Pedro I ele vai ser o imperador, chefe de Estado, e aí vai ter o Conselho de Estados. Somente homens com determinada renda, que era o voto censitário, como era chamado, poderiam votar. Homens, não mulheres, tá? Só homens. Ou então, o poder executivo seria exercido pelo imperador, seu ministro, e administrar o país. Lembrando que estava em guerra aqui ainda, tá, gente? O reinado de Dom Pedro I foi difícil. O poder legislativo seria exercido por deputados e senadores, e a ideia, como a gente conhece, é elaborar, discutir e aprovar leis. Essas ideias dos três poderes vêm de Montesquieu com o espírito das leis, que hoje em dia em qualquer democracia tem isso, tá? Aí tem os mandatos e o poder judiciário que vai estar julgando, tá? Então, a ideia, e tudo eles vão ser nomeados pelo imperador, tá bom? E aqui nós temos Dom Pedro I. E antes de tudo nós temos aqui a grande sacada de Dom Pedro I. Como a gente já viu, nós temos o poder executivo, o legislativo e praticamente o judiciário, certo? Mas aí cria o poder moderador. O poder moderador dá poder para Dom Pedro I intervir em várias, vamos dizer assim, segmentos ali do governo. Até nomear, por exemplo, padres, para você ter ideia, e bispos. Então, repara que o poder moderador estava acima dos outros três poderes. Era uma salvaguarda dele para manter o poder, mesmo tendo a ideia da Constituição que ele cria como se fosse algo também liberal, entende? Apesar que dentro da monarquia constitucional você tem, como na Inglaterra, você tem o poder moderador. Só que tanto o Dom Pedro I e Dom Pedro II, seu filho, eles usam e abusam disso aí à torta direita, sabe? Então, repara que né, a palavra final ainda é dele, de Dom Pedro I. Essa é a grande diferença na Constituição de 1824, de que vocês podem ver o slide anterior, que aqui a gente vai ter o poder moderador que Dom Pedro I é o único e depois o filho dele pode fazer qualquer coisa. Então vocês podem ver que ele vai nomear presidente de províncias, que aqui são estados, tá, gente? Vai nomear e destituir os ministros do Poder Executivo, ele vai aprovar ou não decisões da Assembleia Geral, ele nomeia senadores vitalícios, ele convoca e dissolve a Câmara dos Deputados, ele nomeia autoridades eclesiásticas, padres, ali, bispo da Igreja Católica Romana, que a Igreja Protestante Evangélica não podia estar aqui, porque ainda tinha aquela divisão católico-protestante, né? Nomeia e suspende magistrado do Poder Judiciário, então Dom Pedro I era o dono da bola, tá certo? E aqui a gente já começa a entrar também, veja, como a gente já tinha visto, enquanto o Brasil se tornava uma monarquia constitucional com um imperador, todos os nossos vizinhos eles adotaram a república. Lembrando, tudo baseado nas ideias iluministas lá da Europa. Só que alguns começaram a seguir caminhos diferentes. Por exemplo, os nossos vizinhos espanhóis, eles pegaram a ideia que aconteceu nos Estados Unidos, que eles se libertaram da colonização da Inglaterra e se tornaram uma república. República quer dizer praticamente que não tem reis, é presidentes, tá? E o parlamento, que seja. Mas, e você tem a monarquia, que você tem rei. Então a gente vai estar vendo isso aqui nesse momento. Então, divisão territorial da América Espanhola, fragmentação, divisão dos antigos vice-reinados. O vice-reinado, vamos imaginar assim, é o vice-reinado, certo? São as divisões ali territoriais administrativas que a Espanha fez, a gente estudou isso até no 7º ano, no qual ia ser, o rei da Espanha ia escalar ou ia ordenar ou ia escolher vice-reis, que seriam esses governadores que iam estar representando os interesses do rei nos nossos vizinhos. E esse estabelecimento de repúblicas independentes, tá bom? Então a gente repara aqui, só para a gente ter uma ideia.
Por que o Brasil não se dividiu como as antigas colônias da América Espanhola? E aqui a gente já entra todas as questões da América Cisplatina, no Uruguai, Argentina, na formação dela, entra tudo aqui também, tá certo? Todo o mesmo motivo. Você tem ideias iluministas, você tem um enfraquecimento da coroa do poder espanhol lá na Espanha, você tem uma revolta, essa é a receita do bolo, tá, gente? Você tem revolta, principalmente dos chapetones, desculpa, dos crioulos, da população que aqui vivia, que eram descendentes, que eram pessoas que se sentiam, como posso colocar assim, oprimidas pela Espanha. Você tem as ideias iluministas e você tem a ideia do que está acontecendo na Europa com as próprias revoluções e o fim do absolutismo, de um rei mandando em tudo. E você tinha a questão das repúblicas, dessa independência. E essa desigualdade toda que era defendida pela ideia de busca de igualdade nas ideias iluministas são a base para todos os tipos de conflitos. E aí, então, formação de dependências que temos aqui. O pensamento nacionalismo. Então, repara que o Brasil, com a bandeira portuguesa aqui, ele se mantém unido, como por causa, graças a Dom Pedro I. Nesse sentido foi por graça a eles mesmo, porque estava vendo, ao mesmo tempo que ele estava fazendo a Constituição, ao mesmo tempo que ele estava tentando manter a ideia de império, você está tendo conflitos de todos lados aqui no Brasil também. E ele conseguiu mudar essa situação para que temos o Brasil que temos hoje. Essa seria uma resposta mais simples, um comentário mais simples. Agora, o nosso vizinho não, eles foram, a gente viu com o Simão Bolívar, a gente viu com o José Martins, houve vários tipos de movimentos separatistas. Tanto que Dom Pedro I e até a elite agrária tinha muito medo do que estava acontecendo nos nossos vizinhos para que ocorresse aqui no Brasil a mesma coisa, porque ainda o Brasil foi o único local que se manteve uma monarquia. Se tentou fazer no México, não deu certo, durou um ano lá e virou uma república também, tá certo? Devido a essa questão. Vamos dar uma olhada aqui. Divisão territorial da América Espanhola. Em 1810, a maior parte do continente americano era dominado pelos espanhóis, que dividia suas possessões em vice-reinados. Então a gente pode reparar aqui o vice-reinado do Rio da Prata, que vai virar Argentina. Se reparar, o Uruguai ainda está aqui, nesse momento, está fazendo parte da Argentina, se não me engano. Depois ele faz parte do Brasil, aí então acontece vamos dizer assim, as revoltas e acaba se tornando o Uruguai, tá? Isso é o resumo da ópera. Temos a capital geral do Chile, Santiago. Temos aqui o vice-reinado do Peru, certo? E vocês podem reparar aqui, cada um era uma região ali dominada pela Espanha que conseguiram, então, sua independência, virando os países que a gente conhece hoje, tá certo? Entre as dificuldades da administração de territórios grandes consistia a falta de recursos para mapear e administrar adequadamente as regiões. Pensa, a Espanha era como Portugal, era um país minúsculo, um reino minúsculo, como que eles conseguiam administrar e como um grande território que eles tinham. Isso dava margem, então, para ainda mais geograficamente falando e culturalmente, motivar estas independências, tá? É uma receita a mais, um ingrediente a mais para causar as independências. A necessidade de lidar com conflitos políticos e militares entre grupos que tinham diferentes visões sobre como o país deveria ser dividido, tá? É aquele negócio que eu estava falando, e a necessidade de lidar com disputas territoriais com países vizinhos. E aqui começa a surgir, então, assim, formas de governo. Que tipo de governo que nós vamos ter aqui na América? A maior parte das nações independentes da América adotaram repúblicas presidencialistas, com presidentes, após suas independências. Hoje, até o Brasil é uma república presidencialista, por quê? Por causa de um golpe que Dom Pedro II sofre, que é o 15 de novembro de 1889, que o Brasil deixa de ser uma monarquia e acaba se tornando uma república, que é até os dias de hoje, tá? Então, diversidade de regimes. Isso vem dentro da ideias iluministas. República, no qual você vai ter presidente, e monarquias constitucional, que você vai ter reis ainda, como é na Inglaterra, mas eles vão ser sujeitos a leis, à Constituição. Dom Pedro I, por exemplo, ele estava, por mais que ele tenha feito uma Constituição com esse viés, com ideias iluministas, ele estava acima da carne seca. Ele mandava e desmandava quando queria também.
E também da República, você pode ter presidente e parlamento, que são, você vai ter um primeiro-ministro, que seria quase um presidente, vamos colocar nesse sentido, tá? Influência do iluminismo que vai estar fazendo isso, tá, gente? Então, repara, cada ano que vocês estão vendo aí são as independências da América Latina. O nosso foi em 1822. Mas a gente pode pegar, por exemplo, o Uruguai, que foi em 1828, que aqui pertencia ao, ao Brasil, tá certo? Nesse momento. Paraguai em 1811, Argentina 1816, Chile 1818, 1825, Peru 1824 e assim por diante. Repara que não foi uma coisa também um junto com o outro. Foram vários anos, em alguns casos, de diferença, mas aquele pensamento iluminista de independência e nacionalismo está vigente aqui, tá? E terminamos. Lembre-se, e isso aqui é importante, gente, por favor. Tudo depende de vocês lerem o texto, tá, gente? Lembrem-se da importância de lerem com atenção. Não é só passar o olho, é ler os textos, porque diferente das provas de geografia que são feitas mais fáceis, da história é necessário ter uma leitura maior, gente, dos textos e das imagens também, certo? Porque você muitas vezes vai ter um ou dois textos para você chegar numa resposta. E lembre-se, pode ter perguntas que tenha mais de uma opção de resposta. Em geografia, eles deixavam até uma partinha amarela destacando. Em história, não. O que dificulta muito para quem só quer fazer a prova de qualquer jeito. Então, leiam com atenção os textos, pode ter dois textos diferentes e pode ter palavras que vocês possam não compreender, mas lembre-se, dependendo da pergunta, da imagem, a ideia básica são independências, populações que a princípio seriam marginalizadas, que participaram em conflitos, que todos os conflitos de dependência não foram pacíficas, que grupos sociais diversos participaram do escravo à mulher, que a sociedade brasileira, como também a espanhola, era desenvolvida de tal forma que tinham opressão. Geralmente vai estar evocando isso. Na Constituição, a gente vai ver que Dom Pedro I ele não quer ter o poder limitado, então ele cria uma outra Constituição, que você vai ter as ideias iluministas que vão estar de igualdade, liberdade, eles vão estar motivando as pessoas a fazer as suas revoluções e de independência que geralmente estão a base principal seriam as desigualdades que as metrópoles como a Espanha e Portugal faziam, certo? Então é tudo isso, gente. Se vocês compreenderem isso, vocês conseguem fazer a prova de forma fácil. E as legendas das imagens para compreender. A legenda é o textinho, sabe? Como tem a imagem, o textinho. É aquilo que a gente viu naquele momento, até sublinhei. Então, se vocês lerem com atenção os textos e as perguntas, vocês podem responder as perguntas, certo? Nas questões, as respostas estão nos próprios textos e imagem, tá? Nas questões, muitas vezes as respostas estão nos textos e nas imagens. Então é fácil, gente. Só presta atenção, não tenham pressa de fazer, tá certo? Então tenha uma boa prova e a gente, se der certo esse vídeo aqui e pessoas forem bem, por causa que a gente não, como professores não sabe que vai cair, a gente podia pegar a prova do ano passado, mas pegando slides, a sequência dos slides tão fácil. Ideias iluministas, igualdade, liberdade, fraternidade, eu vou reforçar para terminar uma vez, como que era a sociedade brasileira, geralmente tudo baseado em desigualdades, a vinda da família real para cá por causa de Napoleão, e aí vai tentar desenvolver, pelo menos a parte onde ele está, mas pessoas vão ser mandadas embora das suas casas para acomodar pessoas, e vai construir várias coisas, mas como a gente viu a missão francesa que veio para cá, vai ver o contraste entre pessoas escravizadas e a população ali, aqui nos trópicos, as ideias iluministas que vão gerar independência e assim por diante, tá bom? Espero que fique muito fácil. Se tiver dúvida, dá uma olhada aí novamente no vídeo onde parou e assim vai, tá bom? Até a próxima e